Olá, meu nome é Rebeca e agora eu vou falar um pouco sobre a linguagem PHP. A linguagem PHP é uma linguagem de script. Ela roda no server-side, lá do servidor, e é embutida no HTML. Foi projetada para aplicações web. E a versão original do PHP não oferecia suporte para programação orientada a objeto, mas isso foi adicionado na segunda versão. Entretanto, ela não suporta classes abstratas ou interfaces, destrutores e nem controle de acesso por membros das classes. Agora, recapitulando um pouco do funcionamento, o código PHP é interpretado no servidor web, quando o documento no qual ele está embutido for requisitado por um navegador. O código PHP normalmente produz código HTML como saída. Então, como dá para ver nesse desenho, nós temos um navegador que faz uma requisição ao servidor PHP e o PHP é executado no lado do servidor e o que retorna para o navegador é um código HTML. Então, um navegador web nunca vê um código PHP. Algumas outras características que temos também da linguagem é que todos os nomes das variáveis começam com o caractere cifrão. A linguagem também é case sensitive, então uma variável com letras maiúsculas é diferente do mesma variável com letras minúsculas. O nome da variável, no caso, em letras minúsculas. As palavras especiais são reservadas, então não tem como utilizar. No caso de nomes de variável, o próprio uso do cifrão na frente já impede que você use as palavras reservadas. Mas na definição de constantes, funções e outras coisas, não dá para usar essas palavras. E a vinculação de tipo é dinâmica. Então, isso ocorre na sentença de atribuição. O operador básico de atribuição é o igual. Então, como dá para ver nesse exemplo, cifrão A é o nome de uma variável e está sendo atribuído o valor 5. Isso quer dizer que o operador da esquerda recebe o valor da expressão da direita. O valor de uma expressão de atribuição é o valor atribuído. Então, nesse primeiro caso, A igual a 5 retorna o valor 5. Então, isso pode ser reutilizado de outras formas. E a atribuição por referência também é possível. Utilizando a sintaxe, como no exemplo, cifrão var1 recebe e comercial cifrão var2. Então, as duas variáveis apontariam para o mesmo valor. Por exemplo, se a var2 receber 10, a var1 também vai estar apontando para esse valor. Agora, sobre constantes. As constantes não possuem um sinal de cifrão como nos nomes de variáveis. Antes do PHP 5.3, as constantes só podem ser definidas utilizando a função define, e não por simples assimilação. As constantes podem ser definidas e acessadas de qualquer lugar, sem as regras de escopo de variáveis. As constantes não podem ser redefinidas ou eliminadas depois de criadas, e só podem ter valores escalares. A partir do PHP versão 5.6, é possível também definir arrays como constante com a instrução const. E a partir da versão 7, os arrays constantes também podem ser definidos utilizando a função define. O array em PHP, na verdade, é um tipo de mapa. E o mapa é um tipo que relaciona valores a chaves. Esse tipo é otimizado para vários usos diferentes. Eles podem ser tratados como um array, uma lista, uma hash table, dicionário, coleção, fila, pilha, etc. Assim, também existe a possibilidade dos valores de arrays serem outros arrays, árvores ou arrays multidimensionais, que seriam as matrizes.
Então, aqui a gente tem um exemplo de um array chamado array, na definição da variável. E é uma lista, né? Com arroz, feijão e batata. E nesse caso, como não está sendo especificado o índice, ele assume o valor mais alto já definido. Ou seja, antes da primeira variável, o primeiro valor, na verdade, arroz, como não havia nada, esse valor, a chave de acesso desse valor é o 0, feijão vai ser o 1 e batata vai ser o 2. No array preços, a gente tem uma outra especificidade da linguagem. As chaves não precisam ser necessariamente números inteiros. Elas podem ser também textos, cadeias de caracteres, entre outras coisas. Então, nesse exemplo, a gente construiu um array de preços. A primeira chave seria arroz, e o valor dela seria 3. A segunda chave seria o feijão, e o valor é 5. E a terceira chave seria batata, e o valor é 2. Então, para a gente acessar, a gente não acessaria com o índice 0, 1 ou 2. A gente acessaria com o índice arroz, feijão ou batata. Então, nesse exemplo ali, eco preços feijão, retornaria o valor 5. Matrizes. Como já dito anteriormente, na seção de arrays, as matrizes nada mais são do que arrays multidimensionais. Então, aqui nós temos um exemplo de declaração de uma matriz, que teria o valor, nesse exemplo, dos índices em si. A posição 00 teria o valor 00, a posição 01, o valor 01 e assim por diante. Então, seria uma matriz quadrada de tamanho 3 por 3. E quando a gente acessa a posição 00, temos o valor 00. Quando acessamos a posição 10, temos o valor 10, como declarado. E quando acessamos a posição 21, temos o valor 21. Ponteiros e referências. Referência em PHP significa acessar o mesmo conteúdo de variável através de nomes diferentes. Diferente de ponteiros em C, não é possível efetuar aritmética de ponteiros como referências, por exemplo, já que elas não são endereços de memória. São só duas variáveis uma variável, na verdade, com vários nomes diferentes. Agora vamos falar um pouco sobre a precedência de operadores. A precedência de um operador especifica qual é o operador que tem mais prioridade quando há dois ou mais operadores numa mesma expressão. Por exemplo, a expressão 1 mais 5 vezes 3. A resposta seria 16, pois o operador de multiplicação tem precedência em relação ao de adição. Podemos usar também os parênteses para forçar a precedência, quando for necessário. Assim, se nós envolvemos o 1 mais 5 com parênteses, essa operação seria executada primeiro. Então, o valor dessa expressão já mudaria para 18, né? Porque teríamos 1 mais 5, 6, aí depois efetuaria a operação de multiplicação por 3, e daria 6 vezes 3, tendo como resultado 18. Como os operadores têm precedência igual à associatividade, é que decide como os operadores são agrupados. Por exemplo, um menos é associado à esquerda. Então, quando temos uma expressão com duas subtrações, o compilador executa primeiro a da esquerda, ou seja, nesse caso seria, no caso de 1 menos 2 menos 3, executaria primeiro 1 menos 2 e após isso o menos 3. Então, ficaria menos 1
menos 3, que seria menos 4. Já no operador igual, que é o de atribuição, a precedência é da direita para a esquerda. Então, como temos esse exemplo de uma variável chamada A recebendo B que recebe C, as operações são executadas da direita para a esquerda. Então, o B receberia C primeiro e depois o A receberia o B, que já recebeu C. E o uso de parênteses, embora não seja estritamente necessário, é recomendável para melhorar a leitura do código e deixar o agrupamento mais específico, em vez de depender da associatividade e da precedência implícita. A precedência e a associatividade podem determinar como as expressões são agrupadas, mas não especificam a ordem de avaliação. O PHP geralmente não especifica em que ordem as expressões são avaliadas, então códigos que assumem ordens específicas de avaliação devem ser evitados, porque o comportamento pode ser alterado entre versões do PHP ou dependendo do código em volta. Aqui nós temos o exemplo da variável A recebendo 1 e depois o A mais o A incrementado, né? O A mais. Então, o A pode ser incrementado primeiro, se a ordem de avaliação for da direita para a esquerda. Então, o A seria incrementado de mais 1, valendo 2, e quando a gente somasse ali, ele apresentaria o valor 3, né? E se for da esquerda para a direita, o A então ficaria 2, e isso seria impresso, e depois o A seria acrescentado de mais 1. Então, o A passaria a valer 2. Então, nesse caso, poderia imprimir 2 ou 3. E aqui a gente também tem outro exemplo, que o índice de um array, sendo i, ele pode virar 2, nesse caso, se a ordem de avaliação for da direita para a esquerda, pois o i seria incrementado e depois seria atribuído. Ou pode valer 1, caso seja da esquerda para a direita. Em relação a subprogramas, também conhecido como funções, qualquer código PHP válido pode ser acrescentado dentro de uma função. Até mesmo outras funções e definições de classes. Nomes de funções seguem as mesmas regras que os outros rótulos do PHP. Então, um nome de função válido tem que começar com uma letra ou um sublinhado seguindo por qualquer número de letras, números ou sublinhado. As funções não precisam ser criadas antes de serem referenciadas, exceto quando uma função é condicionalmente definida, como mostrado nos 2 exemplos abaixo. Todas as funções e classes no PHP têm escopo global. Então, elas podem ser chamadas fora de uma função, mesmo que tenham sido definidas dentro, e vice-versa. Então, o PHP não suporta a sobrecarga de funções, e não é possível cancelar ou alterar a definição de funções previamente declaradas. É possível chamar funções recursivas no PHP. E o PHP suporta a passagem de parâmetros por valor, por referência e valores padrões de argumentos. A lista de argumentos tem tamanho variável, também são suportadas. Para a construção desse trabalho, nós usamos como referência o livro Conceitos de Linguagem de Programação, nona edição, do Sebastian, e o manual do PHP disponível na internet. E é isso. Obrigada.